Então, hoje nós estaremos compreendendo um pouquinho mais os direitos básicos na educação especial. O objetivo dessa sessão, essa palestra, né, vai te ajudar a conhecer como que a lei da educação especial pode apoiar o seu filho enquanto ele aprender o processo como a educação especial pode abrir portas de apoios dentro da escola, conhecer os seus direitos para que você possa efetivamente colaborar com os profissionais e assim tornar-se um defensor, né, mais eficaz para sua criança. Se pronuncia IDEA, ou IDEA, né, a Lei da Educação para Indivíduos com Deficiência. O objetivo declarado dessa lei dos indivíduos com deficiência, que foi criada em 2004, foi revista em 2004. Existe toda uma história por trás. Hoje eu não vou estar falando para vocês, tá? Mas acredito que se vocês participarem de outras apresentações, a gente vai ter a oportunidade de entrar em mais detalhes, como que foi o processo, né, da Lei da Educação Especial. Mas a federação, ela foi uma das protagonistas nesse processo, né, um grupo de pais que criou a federação, ela também influenciou na decisão, né, na formação dessas leis, então aqui do estado de Massachusetts, a qual foi base para as leis, né, da educação especial no nível federal. Então, essa lei, ela tem como visão, né, garantir que todas as crianças com deficiência tenham à sua disposição uma educação pública, apropriada e gratuita, né, que enfatize a educação especial e serviços relacionados que sejam projetados para atender às necessidades específicas e prepará-las para a educação pós-secundária, carreira profissional e vida independente, tá? Garantindo que os direitos das crianças com deficiência e dos pais dessas crianças sejam protegidos. Okay? Então, uma das coisas que está incluído na IDEA é o que acabei de falar, né, que é o direito à educação gratuita, apropriada. Então, essa lei, ela protege, ela é devida desde os 3 anos de idade até os 21 anos de idade, um dia antes de completar 22. Tá? Então, as escolas devem fornecer a cada aluno elegível uma educação especial que atenda às necessidades individuais exclusivas da criança, seja nas áreas acadêmicas e necessidades funcionais. Ela fornece acesso ao currículo educacional geral, né, para atender às expectativas de atingir o nível da série de padrões estaduais, mas estabelecidos para todas as crianças. Então, como que vai ser feito essa entrega da educação para sua criança? É onde que é decidido, né, como que vai ser entregue, ela tem por direito. Então, essa lei também permite que a criança receba benefício educacional, com instrução especializada e serviços relacionados que seja individualizado para essa criança que foi achada elegível para receber esses serviços. E a implementação, ela deve ser de acordo com o que é chamado Programa de Educação Individualizado, o que nós chamamos de IEP aqui nos Estados Unidos. Eu sei que no Brasil eu já escutei falar que existe, é chamado PEI, aqui o IEP, ele é protegido por leis estaduais e leis federais, algo que diferencia do que é provido no Brasil. E não deve ter nenhum custo para as famílias. Então, é onde que o outro ponto é o Least Restrictive Environment. Então, é um ambiente menos restritivo, aonde que aqui você também vê uma diferença cultural, que a inclusão, a educação é feita dentro das necessidades específicas desse aluno, e aonde que o local, o ambiente, o programa que foi desenvolvido nesse IEP, ele talvez difere do que as famílias estão acostumadas a ver no Brasil. Aí eu posso entrar em mais detalhes um pouquinho mais para frente. Então, esse chamado ambiente educacional menos restritivos, né? Então, a criança, ela deve ser educada o máximo possível, né, com as crianças sem deficiências, sejam instituições públicas ou privadas, ou outras instalações de cuidado.
são educadas com crianças que não sejam deficiência, que não, né, tenham deficiência. Então, essas classes especiais, a escolaridade separada ou outra remoção de crianças com deficiência no ambiente educacional, ele deve ocorrer apenas se a natureza ou a gravidade da deficiência for tal que a educação em classes regulares com o uso das ajudas e serviços suplementares não pode ser alcançado de forma satisfatória. Essa é a única razão aonde que as crianças são movidas para um ambiente mais restritivo. Todas elas começam na educação geral e dali é medido para ver se essa criança está fazendo progresso durante o seu processo. Quais são as leis de educação especial? Então, como eu já havia falado, a IDEA, né, que é a lei federal, e nós temos, dentro da lei federal, existem os regulamentos, e também temos a lei estadual, e aonde que também temos os regulamentos. A federação ela fornece um curso, onde que ela vai estar fornecendo agora em setembro, no dia 22 de setembro, onde que nós estaremos começando, para que você possa aprender um pouco mais sobre o processo, não só sobre as leis, sobre o processo da educação especial, mas também as diferenças culturais, né, para o máximo possível você aprender e poder ser mais suave, mais tranquilo essa transição, né, para que a sua criança com deficiência ou não, né, eu sei que muitas famílias têm mais do que uma criança e às vezes tem uma ou duas das crianças que têm deficiências e as outras não, então é onde que existe várias coisas que podem ser feitas dentro das escolas para auxiliar essas crianças. Nós também temos as leis federais de direitos civis aqui nos Estados Unidos, que é a chamada seção 504. Tá? Então, essa lei, normalmente você escuta, né, se fala Section 504, que é o que é em inglês, e tem a ADA, que é as leis dos americanos com deficiências. Então, normalmente cobre as instituições pós-secundárias e outros ambientes ou prédios que recebem fundo federal. Ou não. Espera só um minutinho. Esse é um ciclo da sequência. Então, indiferente aonde que você vai estar entrando, aqui o processo do IP, ele começa com o encaminhamento, tá? Se a sua criança, por exemplo, está chegando do Brasil agora, você já sabe que ela tem uma deficiência, ela já foi diagnosticada, né? Vamos usar, por exemplo, com autismo, ou seja, com síndrome de Down, que é visível, né? As características. Então, essa criança, ela tem paralisia cerebral, ela tem epilepsia, enfim, a criança já tem uma deficiência, a qual é diagnosticada. Muitas vezes as pessoas estão vindo com esses reportes, dizendo, né, reportando isso, mas quando chegam aqui, elas precisam passar pelo processo daqui. E esse processo, ele é um pouco diferente das coisas, de como as coisas funcionam no Brasil. Eu sei que já faz algum tempo que eu saí de lá, mas eu escuto bastante dos pais, e uma das coisas que acontece bastante como diferença é que quando a criança ela começa, quando ela chega aqui do Brasil, ela primeiro vai ter que ter um seguro médico. Esse processo daí dentro desse processo médico, aí vai ter que estabilizar um pediatra. A partir do momento que tiver um pediatra, aí então esse pediatra vai fazer a primeira visita, né? Que no caso seria o físico, que é chamado, que vai receber ali vai rever as vacinas que a criança recebeu. Então é um processo todo a qual não vem o diagnóstico tão rápido. Tá? Então é importante ter documentação registrando, sim, mas muitos são em português. Então, é onde que tem uma certa dificuldade, muitas vezes, tanto para a escola como para os médicos, receberem aquela documentação, porque eles não sabem da origem e não entendem o que está escrito. Então, eles têm que pegar e ter um tradutor, né? Uma pessoa que vai fazer
a tradução daquele documento. Enfim, por que eu falei essas coisas? Porque existe um grande número de famílias que estão vindo e com uma certa informação que muitas vezes tem visto que não é exatamente como é o processo. Então, eu me sinto na obrigação de repassar esses pontos, tá? Mas a partir do momento que a sua criança vai começar na escola, ela tem o direito, da idade de 6 a 16 anos, todas as crianças têm o direito de participar da escola aqui nos Estados Unidos, indiferente do seu status migratório. Se a sua criança tem uma deficiência, ou você suspeita que a sua criança tem uma deficiência, ela está tendo dificuldades na escola, é onde que se começa, né, o processo se começa com encaminhamento. Uma vez que você fez o encaminhamento, você tem que dar permissão para a escola, por escrito, né, se você for o guardião legal, assinando, dando permissão para que eles possam iniciar esse processo da avaliação. Aqui, eu queria abrir um parênteses para dizer que muitas vezes a escola ela quer ter uma reunião antes de assinar o consentimento, eles querem escutar diretamente de você quais são as suas preocupações, para daí só então dar o formulário de consentimento e só então começar com a avaliação. A partir da avaliação, eu sei que eu vou falar cada um desses pontos mais para frente, mas só para te dar uma visão assim mais abrangente aqui, uma vez avaliado, aí só então vai ser decidido se a sua criança vai ser elegível para receber educação especial. A partir do momento que é elegível para educação especial, esse documento chamado IEP, né, que a gente chama IEP, ele vai ser desenvolvido, os pais são parte desse processo. E a partir do momento que das avaliações é discutido quais são as necessidades, os goals, as metas, só então é decidido sobre serviços e, por último, qual vai ser a colocação, o ambiente educacional que essa criança vai receber os serviços de educação especial. Tá? Então, a partir do momento que isso for decidido, os pais recebem em casa esse documento, tá? Os pais têm o prazo para pegar e dar a resposta, e uma vez que eles entreguem essa resposta para a escola tem que iniciar, né, sem demora. E de tempos de ao mesmo tempo que os outros estudantes recebem o boletim escolar, os seus filhos devem receber o que eles chamam de relatórios de progresso, né, que é específico das metas que está nesse documento do IEP. Tá? E uma vez por ano, pelo menos uma vez por ano, existe a reunião anual para saber se a sua criança está fazendo progresso e para decidir se ela continua, né, aquelas metas precisam ser revisadas. E a cada 3 anos, a não ser que você concorde que sim ou que não, tá? Pode ser feito antes ou pode ser pulada, mas é recomendado fazer a cada 3 anos essa bateria de reavaliações. Há uma coisa que eu não mencionei antes, é que os pais podem dar permissão ou não para a escola avaliar. Há o fato de você não aceitar, ela pode ser considerada, né, o fato de que os pais não têm essa preocupação, mas o distrito ele tem que demonstrar que ele tomou os passos para tentar prover essa educação especializada para essa criança e que da parte deles não existe a negligência. Tá? Então, eu sei que é uma palavra pesada, mas tentando demonstrar para você que existe uma seriedade ao fato de você negar se o encaminhamento tenha sido feito pela escola, por um profissional dentro da escola ou por um profissional médico. Tá? O IEP ele é revisto, né, pelo menos uma vez por ano, aí você recebe esses relatórios de progresso com a mesma frequência que recebe os boletins escolares. Então, quais seriam os primeiros passos? Então, ali, como a gente conversou, existe o processo de encaminhamento, aonde que a gente sempre fala, né, para colocar por escrito
quando entregar essa carta, esse pedido, né, tenha certeza que você tem uma cópia para você, para colocar nos seus arquivos. Quando você receber o formulário de consentimento, você assinou, você entregou, também a mesma coisa, tem uma cópia para os seus arquivos, e as avaliações também. Eu vou falar mais para frente, tem certos pontos específicos a qual deve ser levado em consideração em cada um desses passos, tá? E o formulário de consentimento e as avaliações, aí então você tem a reunião do AIP. Eu tenho escutado que algumas famílias têm sido um pouquinho diferente esse processo, mas esse é o processo que deveria ser, ok? Então, quem, quando e como fazer esse encaminhamento? Então, tem algumas preocupações sobre o desenvolvimento do seu filho, é aonde que se faz encaminhamento. Você pode primeiro conversar com o pediatra, né, e tentar, através dessa conversa com o pediatra, expor quais são as suas preocupações, quais são as áreas que você tem visto. O médico ele pode te auxiliar também nesse pedido de encaminhamento. Aí alguma coisa que sempre ressalte por escrito, tá? E uma cópia para o seu arquivo. Uma referência ela pode ser feita em qualquer altura, né? Então, seja em qualquer estágio que você esteja passando a idade da sua criança, ela pode estar de 3 anos para frente, ou de repente ela chegou aqui, ela está com 8 anos, ou está com 12, ou está com 13, ou ele já está no high school, no 2º grau, mas ainda existe, né, a deficiência tem a necessidade de receber uma educação individualizada, é onde que é necessário começar com esse encaminhamento. São todas as crianças que são achadas elegíveis? Não. Mas também tem crianças, por exemplo, com a saúde mental, para que aonde que muitos pais, né, eles se encontram numa situação, eles dizem, nunca achei que a minha criança ia ter algum problema dessa forma, desse gênero. A minha criança sempre foi um aluno exemplar e hoje não quer ir para a escola, a ansiedade, a depressão é tão grande e tem perdido dias de aula, está atrasado, está perdendo, não está aprendendo na escola. Existe certas coisas que pode ser feito e aonde que também pode receber educação especializada, né, diferenciada para poder acessar e prover para as necessidades específicas desse estudante. Então, eu sei que para muitas vezes as pessoas falam assim, necessidades especiais é o cadeirante ou é a pessoa que é, né, nítido na sua exterioridade que precisa de serviços. Não, nem sempre. Né? Muitas vezes você não vê, mas a pessoa precisa de modificações. Tem várias deficiências, né, ou desordens a qual afeta o progresso escolar, e é por isso que se chama educação especial. Então, submeter o pedido por escrito ao diretor, né, como eu falei antes, ou ao diretor do ensino especial da sua cidade. Esses resultados das avaliações é que vão determinar se o aluno pode precisar de serviço de educação especial para fazer progresso efetivo. Então, o formulário de consentimento para essas avaliações, ele deve ser a partir do momento que os pais fazem o encaminhamento, por isso que é importante fazer e ter a cópia para você, porque daí você tem a data. Normalmente, né, dentro de 5 dias ali, a escola tem que entregar esse formulário para que você possa assinar e dar a permissão. E, de novo, né, tendo a cópia, tá ali carimbado, que eles receberam, aonde que você pode contar no seu calendário que são 30 dias escolares. Uma coisa que eu gosto de comentar é que dias escolares não conta sábado, não conta domingo, não conta feriado, não conta férias, dia de neve que não teve aula, né? Eu sei que hoje nós temos o virtual, onde que às vezes existe é importante checar com a escola, mas naquele calendário que é fornecido no website do seu distrito escolar, é ali onde que você conta dias escolares, tá? Então, dentro desse calendário, você contou 30 dias escolares, os próximos 15 é o tempo onde que vai existir a reunião. Então, a escola teve 30 dias escolares para avaliar a sua criança,
das áreas de suspeita de deficiência. Eu vou te mostrar o formulário mais para frente, mas dentro daqueles próximos 15 dias é aonde que a sua reunião deve acontecer. Você pode perguntar, as coisas não aconteceram muito bem desse jeito. Então, é aonde que você tem um direito seu de conversar com eles e oferecer a data que funciona para você. Então, existem pais que não tem importância, porque para mim, o meu horário, aonde que eu vou pedir um dia de folga do meu trabalho, cai dentro da semana a qual eles querem ter a reunião, que está fora desses 45 dias escolares. É uma decisão particular sua, dentro da lei, esses são os prazos da escola. Tá? Esse formulário seria o formulário de consentimento, tá? Onde que eles vão listar quais são as áreas de suspeita de deficiência que eles vão estar fazendo para sua criança e a qual eles vão estar falando, né? Eles especificam aqui nessas linhas, nas primeiras linhas da avaliação em todas as áreas relacionadas à suspeita de deficiência, né? E você vai ver que vai estar ou marcado o sim ou não. Tá? Então, aonde que na próxima deixa eu só ver aqui. É importante saber quais são os dados das avaliações que direcionam o processo da elegibilidade. Então, esse daqui eu vou colocar para vocês voltarem a ter. A gente vai ter vários treinamentos, né, começando em setembro, e dentro desses treinamentos é onde que a gente vai estar falando sobre avaliação, sobre partes dentro da avaliação, a qual você vai poder ver, identificar quais são os pontos fortes do seu filho, as áreas de necessidades e como, na verdade, ele está fazendo as coisas nesse momento e aonde crianças com mesma faixa etária, no mesmo nível escolar, aonde que deveria estar. Então, é aonde que você vê aquela diferença, tá, do que ele consegue fazer, aonde que ele poderia alcançar. E nessa área, nessa diferença, é que vai poder trabalhar para ensinar a habilidade que não vem naturalmente por causa da deficiência. Tá? Então, as avaliações, elas supostamente devem nos mostrar esses pontos, tá? Então, as avaliações, ela pode ser feita da parte acadêmica, de desenvolvimento e a parte funcional. Tá? Então, os avaliadores, eles devem reter, né? Eles devem chegar para os pais para pedir informação, seja histórica, né, de família, seja do que está acontecendo dentro de casa, o fato de ter feito encaminhamento para esse tipo de avaliação, mas o avaliador deve entrar em contato com os pais para discutir aquela área específica qual que eles vão estar avaliando. Tá? Então, existe avaliações locais, onde que é dentro da escola, começa-se dentro da escola, existe as avaliações que mede o distrito escolar, o desenvolvimento do distrito escolar em relação às outras escolas do estado. Aí existem os testes, avaliações feitas dentro da sala de aula. Essas avaliações, elas são para medir o quanto que a sua criança, na verdade, ela faz em relação aos outros estudantes dentro daquele tema. E as avaliações que a gente está falando sobre que você tem que dar permissão para eles avaliarem, são avaliações específicas em áreas diferentes. São as áreas de cognitiva, a área psicológica, a área da motora fina ou motora grossa, né, da terapia física, do funcionamento do corpo, pode ser na área emocional, pode ser na área do comportamental, tem várias avaliações. Então, se a sua criança tem um atraso no desenvolvimento da fala, existe da terapia, né, da fala, que é da fonoaudióloga, tem várias avaliações, várias áreas, então depende da sua área de preocupação. Essas avaliações, elas também incluem, né, as observações feitas pelos professores e os profissionais dos serviços relacionados. Esses serviços relacionados foi um dos exemplos que eu dei para vocês, né? Foi a fonoaudióloga, a terapia ocupacional, a psicóloga da escola, né? Ou senão a conselheira. Então, esses são serviços relacionados. Só alguns dos exemplos, mas só para você ter uma ideia o que significa. Tá? Então,
essas avaliações exigidas, né, uma avaliação de todas as áreas de suspeita de deficiência. Isso é o que a lei fala que a escola deve fazer. Então, o fato da sua criança estar tendo um problema comportamental, e eles começam com o que é chamado Functional Behavior Assessment, o Analysis, né, que eles chamam que é o FBA, a abreviação em inglês. Esse é uma avaliação, mas se na reunião que você tiver para rever o resultado dessa avaliação, resulta que ele precisa de muito mais suporte do que isso, e eles não fizeram avaliações nas outras áreas, então é aonde que a equipe tem que decidir para continuar fazendo avaliações nesse estudante. Então, essa é a segunda parte daquele primeiro formulário de consentimento para avaliar dos pais, né? Aqui você tem a opção de aceitar, né, na totalidade, recusar na totalidade, ou você pode aceitar parcialmente, se no caso, naquelas avaliações onde eles colocaram sim, e as outras que eles colocaram não, mas você gostaria que eles fizessem alguma daquelas, ou ainda você gostaria de adicionar. Então, é aonde que você vai, em adição, solicito, né, em seguintes avaliações. Então, por exemplo, se você, além das avaliações que eles ofereceram, você tem outras que o médico recomendou, né, em outras áreas que vocês suspeitam de deficiência. Então, você, né, faria um X, não aceito a avaliação proposta em parte e solicito que apenas as avaliações listadas sejam realizadas. Então, quando você vai na parte abaixo, eles falam assim, em adição, solicito seguinte avaliações. Aí, então, você tem que marcar o xizinho na caso, né, das avaliações listadas acima, se você concorda com todas as que estão listadas acima, e se você tiver outras áreas, outras avaliações que você gostaria, então, na próxima caixinha, outras avaliações, e aonde eles têm 2 linhas para você adicionar. É claro que, se a escola, as avaliações que o médico está pedindo, passa das 2 linhas, é onde que você pode pegar e colocar, né, olha a carta anexada, você pode criar uma carta, anexar, ou você pode usar essas 2 linhas, usar o do lado também, e colocar o número do lado, né, para enumerá-las, para que não fique perdido. A próxima caixinha, ela é muito importante, é aonde que você deixa o distrito escolar saber que você gostaria de receber os reportes, né, dessas avaliações com pelo menos 48 horas de antecedência da reunião marcada. Então, e aqui eu sempre abro um parênteses, porque ainda não existe, vai existir, gente, espera, tá chegando, mas é aonde que você pode adicionar por escrito, se você precisar dos documentos, das avaliações traduzidas, e se você já quiser pedir por um intérprete para a reunião. E o outro ponto que eu ressalto é que se você precisa, né, tem muitas pessoas que eles têm dificuldade para entender o português, o dialeto de outra cultura, né, mesmo nós falando português, nós temos várias comunidades, né, que falam português, mas tem um dialeto diferente, então é importante ressaltar, no caso o qual você acha importante, que seja porque você tem dificuldade de entender o outro, tá? Então, ou a sua preferência. Não esqueça de assinar, né? O próximo passo seria assinar e colocar a data, né? Dentro dessa folha, tá? Uma vez entregue para a escola, peça uma cópia para o seu arquivo. Tá? Se eles puderem carimbar, melhor ainda. Se eles não puderem carimbar, coloca a data você mesmo ali, coloca a informação, se você colocar na parte de trás da página, onde que você achar, caneta, papel, mas escreva que você entregou na data tal, no horário tal, no escritório, na mão da secretária. Eu sei que pode ser tão minucioso, mas é onde que eu vejo certas coisas acontecer que é só para evitar certas situações, retirar problemas que podem vir. Parece repetitivo
E por ser repetitivo, eu me sinto na obrigação de falar, tá? Porque daí você não precisa passar pela situação. Pronto, já eliminou um problema. Então, quem são os membros da equipe do AIP da sua criança? Então, pela lei, né, os pais da criança que tem necessidade, que está sendo avaliada, né, pelo menos um professor de educação especial, pelo menos um professor de educação regular, o representante da escola local de educação, que é o chamado de team leader, ou, né, chairperson. Essa pessoa, ela a que está liderando, ela tem, na verdade, poder dada pelo distrito escolar para tomar decisões sobre serviço. Ela tem conhecimento também de recursos necessários dentro do local onde que você vive. Um profissional que sabe explicar o resultado da avaliação ou das avaliações, né? Então, se é terapia ocupacional, o terapeuta ocupacional vai responder. Se for de fala, é a fonoaudióloga. Enfim, assim vai. Então, outros profissionais, né, de serviços relacionados, ou peritos que têm, na verdade, conhecimento sobre a deficiência do seu filho, você pode trazer essas pessoas para participarem, e também suporte, como suporte emocional para você. Então, os pais, eles podem convidar essas pessoas para vir participar junto consigo. A única coisa é que a escola não precisa acomodar a disponibilidade dessas pessoas, somente dos pais. Tá? A criança com deficiência, a partir dos 14 anos ou antes, né? Se eles, assim, a equipe achar apropriado. Então, a partir dos 14 anos, esse aluno, ele vai ser desde o princípio, ele é o foco principal dessa reunião. Mas a partir dos 14 anos começa o plano de transição, né? Onde que deve ser discutido, aonde que a descrição dos sonhos desse estudante, os interesses e a preferência devem ser reconhecidos pela equipe, e o AIP deve ser desenvolvido nesse âmbito. Então, agora aqui você pode perguntar assim, ok, esse formulário ele é chamado de qualificação para educação especial. Então, a partir do momento que a sua criança, você fez o encaminhamento, você deu permissão para a escola avaliar a sua criança, você agora tem o resultado das avaliações, esse é o formulário que você deve esperar na primeira reunião. Então, na primeira reunião, você vai ter cada profissional falando sobre o resultado da avaliação, a qual supostamente você já recebeu com 48 horas de antecedência em português. Então, você já pôde ler, você já pôde observar, você já teve, né, a possibilidade de marcar suas perguntas para esse profissional dentro dessa área que foi feita a avaliação, porque ao dividir com você o resumo do reporte que ele criou, ele vai perguntar para você quais são as suas preocupações e se você tem alguma pergunta. Então, ali é a sua hora, a qual não que seja totalmente regra, mas é nesse sentido que é estruturada as reuniões, tá? Então, perdão. Aonde que daí, dentro desse formulário, a partir do momento que cada avaliador passa dando seu reporte, a equipe ela deve, né, ser consultada, a qual os pais fazem parte dessa equipe. Vai ser discutido se a criança tem uma ou mais das seguintes deficiências. Então, se a resposta for sim, tá? Aonde que passa para a segunda parte. A segunda parte é o aluno está progredindo de forma eficaz na escola. Né? E no caso daqueles alunos que já estão no AIP, eles têm que fazer aquela reavaliação de 3 em 3 anos, então a pergunta é, o aluno continuará a progredir sem os serviços de educação especial fornecidos? Então, é onde que às vezes os serviços, não, ele está fazendo tanto progresso, ele já não precisa mais de educação especial, mas o que vai acontecer se retirar totalmente esses serviços? Qual é o plano para dar suporte? Ele completou todas as metas desse AIP ou alcançou, mas agora ele adquiriu aquela habilidade, mas agora tem que poder
generalizar. Então, é sempre algo que os pais podem trazer para a equipe para continuar, né, esse desenvolvimento, principalmente para as crianças que a deficiência ela é de longo termo, né, o qual ela vai continuar, e outros tipos de transições ou desenvolvimento, né, da faixa etária vai fazer alguma interferência. Então, por exemplo, né, você tem uma criança que está no elementário, né, no primário, e vai passar para o middle school, então ali essa transição, ela vai ser uma coisa que pode ser marcante, e aonde essa criança ela pode passar por várias situações a qual ela pode vir a regredir. Então, os pais têm a opção, né, de trazer essas preocupações para a equipe, ressaltar, para que seja conversado com todos. Então, quando chega nessa pergunta 2A, o aluno está progredindo de uma forma eficaz na escola, não só em conhecimento e habilidades, mas também habilidades socioemocionais. No programa de ensino geral, com ou sem acomodações ou adaptações, são todas perguntas que devem ser levadas em consideração dentro dessa equipe, de acordo com a idade cronológica, as expectativas de desenvolvimento, de acordo com o potencial de aprendizagem da criança, de acordo com os padrões de aprendizagem da estrutura curricular aqui do estado de Massachusetts, né, do distrito escolar, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, a segunda parte a próxima pergunta, se caso a resposta for falar não, né, essa criança não está fazendo progresso, então é onde que a ausência desse progresso é resultado da deficiência do seu aluno. Então, você pode se perguntar, mas o que é progresso efetivo? E o que é falado, na verdade, a definição, né, que é o crescimento documentado na aquisição de conhecimento e competência, incluindo o desenvolvimento social e emocional, dentro do programa de educação geral, com ou sem acomodações, de acordo com a idade cronológica e as expectativas de desenvolvimento e o potencial educacional individual da criança. Então, isso é uma frase cheia, né, vários pontos, eu sei que a gente falou lá atrás, mas aqui, repete, é a questão de que precisa se ver todos esses pontos para saber se a criança está fazendo progresso. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas como que vai saber? É só observação? Então, é o que eles chamam de data, né? Algumas pessoas falam data. Então, é onde que a coleta dessas informações no desenvolvimento, você tem como receber esses tipos de informação com antecedência para poder acumular essas informações. Por exemplo, se a sua criança ainda não tem um IEP, e você fez o encaminhamento para que fosse avaliada, e agora você está nessa reunião para decidir, né, se a sua criança vai ser elegível ou não para a educação especial. É onde que você também pode pedir para a escola, com antecedência, para receber esses tipos de informação, né, o que a escola tem observado. Né? Ou, de repente, você já recebeu, e foi um dos motivos que você fez o encaminhamento. Você recebeu e-mails da professora, você recebeu reportes, ou a escola ligou várias vezes para você ir buscar a sua criança por causa do comportamento dela, ou dentro da reunião entre pais e professores, a professora tem demonstrado que a sua criança, né, a preocupação com a sua criança no desenvolvimento acadêmico, seja na leitura, seja na escrita, seja na matemática, ou seja no comportamento da socialização com outras crianças, né? Ou tem crianças que o fato do comportamento dela ser explosivo, né, expressivo, é a única que chama mais atenção, mas também tem aquelas que são introvertidas, ou elas internalizam esses sentimentos, e não quer dizer que essa criança também não precisa de ajuda. Então, é importante fazer parte do crescimento e dessas informações, é onde que eu te convido sempre a envolver o pediatra da sua criança também
informações onde que essa pessoa pode te dar assim, informações riquíssimas para que você possa lidar com essas situações, seja em casa ou seja com os professores da escola, mas é importante, né, tomar ciência dessas mudanças no crescimento do seu filho. Se o progresso efetivo o progresso efetivo não é determinado apenas pelas suas notas ou promoção de série para série. Uma das coisas que acontece aqui, normalmente eles não reprovam a criança. Então, a sua criança ela não vai ser mantida na mesma série, a não ser que seja algo nítido, anormal, que realmente a sua criança não participou da escola, mas normalmente tem outras consequências também. Então, sempre, se você quiser discutir o seu caso específico, por favor, sinta-se à vontade, vocês podem entrar em contato com a gente pode pegar e ter uma conversa, né, individual sobre a sua criança, mas é importante que a nota do boletim, ela não é única para determinar se a sua criança tem necessidade especial ou precisa de educação especial. Então, muitas vezes tem crianças que cognitivamente, né, academicamente, elas são acima, se superam, mas a parte emocional, a parte social delas é muito prejudicada. Então, existe essa parte, onde que mesmo que a criança ela tenha um QI, né, avançado ou superior, que eles chamam, no caso, não significa que essa criança não precise de educação especial. Então, se você se deparar com essas situações, por favor, entre em contato com a gente. Ok? Então, nós chegamos na 2C. Aí eu vou mudar agora a tela, onde o Departamento de Educação do Estado ele teve uma mudança nessa pergunta, né? E aonde que agora eles colocam assim, ao invés de o aluno requer educação especial designada a fim de alcançar o progresso na escola, ou o aluno requer serviços relacionados a fim de acessar o currículo geral. Então, foi mudado para dessa forma. O estudante requer educação especial ou serviços relacionados para progredir efetivamente ou para ter acesso ao currículo de educação geral. Você pode pensar assim, não, mas né, só mudou ali a ordem, mas eu diria para você que mudar a ordem da carroça e dos cavalos muda a ordem. Aqui tem muito mais adicionado, porque não é só o fato de que a criança precisa de educação especial e ou serviços relacionados, que no caso seria, né, como a gente deu o exemplo, né, anterior, que a terapia de fala, a terapia ocupacional, outros serviços para progredir efetivamente, mas também ter acesso ao currículo de educação geral. Então, são vários pontos para ser levado em consideração agora para a determinação da criança, a qual ela expande, ela, né, auxilia e faz com que seja mais eu não diria mais fácil, mas fica mais abrangente para poder, mais definido, para demonstrar que essa criança ela precisa de educação especial. Então, a educação especial designada ou instrução especializada é chamada educação especial. Então, modificar, né, do modo apropriado as necessidades específicas dessa criança, pode ser o conteúdo, a metodologia, os critérios de desempenho, direcionado especificamente para as necessidades dessa criança, relativa à deficiência dela, né, com o objetivo de assegurar o acesso ao currículo geral, ir ao encontro aos padrões educacionais de acordo do Estado. Então, aqui é aquela segunda parte, esses são exemplos dos serviços relacionados. Então, como a gente já havia falado, fonoaudiólogo, aconselhamento, serviços médicos, terapia ocupacional, tudo depende da necessidade específica da criança. Então, né, a partir do momento que você respondeu todas essas perguntas, chegou no final, a criança é encontrada elegível para educação especial. Agora é o AIP. O que é incluído nesse documento? Então, ele começa pelas preocupações dos pais.
Então, não se assuste toda vez que você tiver uma reunião, a líder da equipe, ela vai perguntar para você quais são as suas preocupações. Aí ali é onde que você pode pegar e fazer anotações, né? Você já sabe, tem uma reunião marcada, ou, né, dedicada pelo menos uma vez por ano, você tem uma reunião na página ali na primeira página, supostamente do IEP, já está marcado quando que é aproximadamente a próxima reunião, ela deve acontecer antes daquela data prevista, então você já pode se programar, mas não quer dizer que você precisa esperar até lá, tá? Então, as preocupações dos pais e a visão. Nas preocupações, você pode anotar todas as áreas que você tem visto, né? Como tua preocupação, seja na área acadêmica, seja na área social, seja na área de desenvolvimento funcional, seja na parte física, emocional, enfim. E a declaração da visão seria o que você gostaria de ver ou trabalhar, né? A equipe trabalhar dentro de um ano, mas também dentro ali daquela transição a qual ela vai passar. Então, como, por exemplo, essa criança está na primeira série, no kindergarten, né, que eles chamam de jardim de infância, e você, ali, para aquele primeiro ano, você pode falar daquilo, e também como que você gostaria de ver ele saindo, fazendo a transição para o middle school, que eles chamam aqui. Né? Então, é onde que muitas vezes os pais falam, mas como que eu vou saber o que a minha criança vai estar fazendo? Aí eu convido você a olhar na página da Federação em Português. Ali nós temos algumas ideias para você, né, para ir anotando, para você observar, e aonde que te dá mais ou menos uma base. Não é lei, mas é algo que você pode observar para poder fazer essa declaração, escrever adiantado. Né? Não é regra, você não precisa entregar adiantado para eles, mas só para você organizar os seus pontos e as suas preocupações para que você tenha certeza que dentro da reunião as suas preocupações vão ser ouvidas, tá? Aí a segunda parte é os pontos fortes do aluno, né? O resumo dos pontos principais das avaliações é incluído também o MCAS, né? Ou se a criança fez progresso ou não dentro do período. A próxima página são chamadas PLAPs, PLAP A e PLAP B, né, são os níveis atuais de desempenho educacional. A próxima são os atuais de desempenho e as metas anuais mensuráveis. Então, depende da necessidade, das áreas de necessidade dessa criança, supostamente há uma meta para cada área, né, e aonde que eu chamo a atenção para vocês que, às vezes, o que é oferecido para sua criança não é exatamente o que ela precisa, né? Ou não está incluído tudo o que ela precisa. É onde que eu convido vocês a entrar em contato com a gente, para que a gente possa ver nas avaliações e poder fazer a conexão, ver como que está escrito no documento, para que você possa dar continuidade, né? Um documento legal, onde que você tem a opção de poder pedir para que a escola haja ou faça certas coisas para acomodar e adaptar e ensinar os seus filhos as habilidades que não vêm para ele naturalmente. Ainda vem o cronograma dos serviços, aí eu vou entrar em mais detalhes mais para frente, a justificação da não participação na educação geral. Aí existe os serviços de transportes, mudanças no cronograma, perdão, eu pulei isso, seria o horário, né, se a sua criança vai estar no tempo integral na escola, tem certas situações a qual faz com que a criança esteja com um período menor, né, dentro da escola, e o ano letivo prolongado, no caso, que inclua o verão, para aquelas crianças que não que demonstre, mas que existe, né, a necessidade de ela continuar recebendo para não regredir, recebendo educação para que ela não venha regredir de uma forma, qual que é a palavra que eu estou buscando? Notória, né? Porque todas as crianças existe uma regressão durante o verão, mas as nossas crianças com uma necessidade especial, essa regressão delas é notória, e aonde que muitas vezes vai usar 2 vezes ou mais do tempo para poder
receber ou criar novamente aquela habilidade que ela perdeu por causa do intervalo durante o verão, por não ter recebido esses serviços. Então, eu tinha falado já o serviço de transporte, né, a avaliação do estado ou do distrito, que é chamado MCAS, e para aquelas crianças que são aprendizes de inglês, tem o Access, tá? As informações adicionais, a sessão de resposta do IEP e a determinação da equipe quanto à colocação educacional. E a partir dos 14 anos de idade, se usa o TPS, né, para elaborar o IEP, mas ele não é grampeado junto. Aí eu sempre gosto de ressaltar isso, porque muitas vezes os pais vão pensar, não, mas ele não deveria estar grampeado junto. Não, ele é usado como base, ele é um formulário fornecido pelo Departamento de Educação do Estado, o qual deve ser usado como base para ser criado esse IEP, agora que o estudante tem 13 a 14 anos, né? Então, mas ele não é grampeado. Ele é aquela visão, o que o adolescente quer fazer, né? Como quando se formar na high school ou quando ele completar 22 anos de idade. Então, é onde que isso é a base para esse documento. O distrito escolar é responsável para garantir que o IEP dessa criança seja acessível aos professores de educação especial, ou qualquer outro profissional que esteja incluído nesse documento, né, para trabalhar com a sua criança. Então, cada professor e profissional deve ser informado das suas responsabilidades relacionadas à implementação desse documento, tá? Incluindo as acomodações específicas e as modificações e suportes que devem ser fornecidos segundo esse documento, sem exceção. Existem situações onde que, por causa de certos professores que não implementam, né, ali as suas acomodações e modificações, aonde que você pode conversar com o diretor, porque uma vez que esse documento é assinado e aceito, o diretor da escola é a pessoa responsável pela implementação desse documento. Tá? Aqui, eu gosto de sempre falar, são 2 páginas. Tá? Uma das páginas é onde que você vai aceitar, rejeitar, né? Aceitar completo, ou rejeitar por completo, ou aceitar em parte. Aonde que a gente sempre fala que o rejeitar por inteiro, a gente nunca recomenda, porque sempre tem algo dentro do documento que pode ser aceito. Tá? E uma vez que você rejeita por inteiro, o distrito escolar tem que mandar para o Departamento de Educação do Estado, para o BSA até, para o Bureau of Special Education Appeals, né, dizendo que você rejeitou, e aonde que pode tornar uma situação aonde que você tem que justificar o porquê que você está rejeitando o documento inteiro. Nessa mesma nota, eu sempre gosto de ressaltar que se você recebeu o documento em inglês e está esperando receber o documento em português, como deve, tá? Porque como que você vai assinar um documento se não está numa língua que você entende? Então, se você está esperando pelo documento em português, tenha algo por escrito, ou antes de terminar a reunião, tenha certeza de pedir que você receba o documento não só em inglês, porque você quer dividir, né, com o pediatra, com os profissionais trabalhando com a sua criança, mas também o de português. Aí que, a partir do momento que você recebeu o de português, você tem 30 dias de calendário, não é escolares, calendário. Então, a partir do momento que você recebeu, se você concorda com o documento, leia. Não simplesmente aceita, mas leia, porque às vezes o que foi conversado dentro da reunião não é exatamente aquilo que está no documento, ou pelo menos não é aquilo que você entendeu. E sempre existe aquela situação onde que, mas não foi exatamente isso que eu entendi, e aonde que você pode esclarecer. E para esclarecer, você também pode pegar e aceitar em parte e rejeitar aquela parte. Tanto a parte que não está de acordo com o que você entendeu dentro da reunião, como também o fato da omissão de algo que foi falado e que, né, foi gerado no serviço e ali no documento não está. Então, é a omissão. A próxima página é onde que é a da colocação, que é o ambiente escolar, onde essa criança vai começar a receber os serviços a qual você vai estar assinando e permitindo eles fornecer.
Então, é aceitar ou rejeitar, né? E eu sei que para cada um desses pontos também você tem a opção de pedir uma reunião para discutir as partes rejeitadas. E toda vez que você, né, aceita em parte, existe a questão de que supostamente, né, é subentendido que aquilo que você não rejeitou deve ser implementado imediatamente. Então, existe aqui umas observações, eu acredito que eu já falei todas elas. Aí, ao passo de que, a partir do momento que você, né, entregou para a escola, de novo, tem uma cópia para si, uma cópia para a escola, se você puder que seja carimbada, melhor ainda, para guardar para o seu arquivo. Uma das coisas que eu pelo menos, né, eu penso dessa forma, quando você entrega um documento, eu não entrego só as últimas páginas, é o documento inteiro. Né? Essas páginas que eu estou assinando, estou aceitando, está anexada a esse documento, grampeado tudo junto. Então, algo meu foi que eu fiz, eu tive algumas situações no meu processo, a qual eu aprendi que eu tinha que fazer desse jeito, e para mim evitou várias dores de cabeça após. Então, eu coloco minhas iniciais em cada página e assino na última página, dizendo, né, e colocando a data. Mas isso é individual, você pode fazer, não é necessário, se você assim não quiser. Mas nas últimas páginas você precisa estar assinando e marcando um X na qual das caixinhas que você está, se você está rejeitando por inteiro, ou aceitando parcialmente, ou aceitando ou rejeitando a colocação. Tá? Então, a partir desse momento, ao mesmo tempo que a sua criança recebeu o boletim escolar, ou as outras crianças, né, receberem o boletim escolar também, você deve receber o relatório de progresso. O relatório de progresso é dentro da meta do IEP da sua criança. Então, por exemplo, a sua criança tem uma meta para comunicação, a outra para escrita, a outra para matemática, a outra para socialização. Então, são 4 metas, são 4 páginas, cada página para uma das metas. Na primeira parte, nível de desenvolvimento atual, no do meio, qual seria, né, o que você vai observar no final desse 1 ano, que é o período do documento do IEP, e o próximo benchmarks, objetivos, eles são divididos em etapas, a qual você vai poder ver e acompanhar quais são o progresso. Então, na parte de baixo desse formulário é onde que o especialista que tem provido serviços para essa meta vai escrever qual é o progresso observado nesse período de tempo. E aonde eu chamo a tua atenção é que se tiver escrito só que a criança está fazendo progresso em direção para completar essa meta, não é o suficiente. Tá? É aonde que você tem o desempenho atual da criança e você tem os objetivos, essa parte do profissional ele tem que ser mais específico. Qual é o progresso em relação aos objetivos dessa criança? Tá? Se tiver pergunta específica, de novo, não se sinta acanhado, pode entrar em contato com a gente. Eu coloquei um slide a mais aqui, quando o aluno não se qualifica para a educação especial. Tá? Então, é onde que a escola ela tem que mandar o que é chamado um formulário N2, tá? Dizendo o porquê. E se você não concordar, tá? Existe passos a qual você pode rejeitar. E aonde que muitas vezes a criança não é achada elegível para a educação especial, mas é elegível para um plano 504. O qual é chamado Section 504 ou 504 Plan. Tá? Então, esse plano ele não exige que seja por escrito, não exige que, né, relatórios de progresso, não tem o serviço de planejamento de transição, não tem proteções na disciplina, mas ele oferece acomodações, adaptações, e pode incluir serviços relacionados. Ok? Se você quiser ter a cópia dele por escrito, você deve pedir. Aí, se você quiser participar das reuniões, a escola tecnicamente não precisa te convidar, mas se você quiser estar envolvido e pedir para que continue envolvido, é onde que você pode fazer esse envolvimento. Aqui,
lidando com as diferenças. E aqui fala-se sobre os direitos dos pais, da disputa. Então, uma das coisas que sempre é falado que deve-se começar no nível local, aonde que você tem a opção, se você não está satisfeito com as avaliações que foram feitas da sua criança. Lembra que eu tinha falado para receber com 48 horas de antecedência para que você possa ler? É aonde que você tem a opção de ler e ver se realmente aquela avaliação reflete a sua criança. Né? Agora, se está faltando, ou se de repente a sua criança ela tem áreas ali onde ela não foi avaliada, ou precisa, nas áreas de recomendações, não foi falado explicitamente o que realmente a sua criança precisa, e você não está satisfeito com aquela avaliação, a equipe, a líder da equipe deve perguntar para você se você foi satisfeita com a avaliação, e se a resposta for não, ou se não te perguntarem, você quiser falar, tá? Você tem o direito de pedir uma avaliação independente, né? Uma avaliação educacional independente, aonde que existem certos passos, eu não vou entrar em detalhes agora, mas se você precisa de mais detalhes, por favor, entre em contato com a gente. Então, todas as decisões você pode tentar resolver nas reuniões de equipe, tá? Então, se você tem algo que você tem uma preocupação, você pode mandar por escrito, tá? Normalmente, o que é falado ou mal interpretado, às vezes com uso de intérprete e tradução, às vezes nem existe uma certa dificuldade, então, colocar por escrito é onde que você pode expressar suas preocupações, e também o próximo passo, você pode também ter a reunião com o diretor da educação especial ou ainda o superintendente. Se existir violações processuais, né, aonde que você pode entrar em contato com o Departamento de Educação do Estado, que existe uma sigla chamada DESE, né, ou um departamento específico dentro do DESE, que é chamado PRS, Program Resolution System. É um programa, né, do sistema de resolução, aonde que você pode fazer a reclamação. Eles também têm esse formulário online e é traduzido. Eles têm em português também. Tá? Se você precisar, se tiver dúvida, quiser primeiro consultar e conversar sobre as suas dificuldades, é onde que você pode entrar em contato com a federação. Existe o Escritório de Direitos Civis, que é chamado OCR, né? Eles também atendem, cobrem as leis específicas que entram na parte dos direitos civis, que é sexo, religião, a raça, a deficiência, e tem mais uma que eu não estou lembrando agora, vocês vão me perdoar. Daí tem as alternativas litigiosas, né, e opções de resolução, onde que você, na verdade, eles colocaram aqui litigiosas, mas essas opções, elas existem até, eu colocaria como opções amigáveis, que é o Facilitated IEP Meeting, que é onde você pode pedir para que um representante do Estado, né, neutro, venha participar da reunião, para que tenha certeza que a reunião vai estar focalizada dentro das necessidades específicas da sua criança. A mediação é onde que é decidido, os dois, tem que existir um acordo dos dois lados, dos pais e do distrito escolar para participar. Então, se não existe esse acordo, não existe essa opção, tá? Mas é onde muitas vezes, né, existe um impasse, onde que a equipe pensa de uma forma, os pais pensam de outra, e não estão vendo olho a olho, e aonde que precisa de mais tempo para poder processar essa situação, aonde que precisa ter aquele espaço onde que vai, com o uso de uma pessoa neutra, do mediador, para poder facilitar essa conversa. Então, é a qual é chamada mediação. E o SPEDEX, que é um processo que muitas vezes não tem, né, as pessoas não têm conhecimento, e aonde eu posso explicar para você individualmente, com mais detalhes, ou ainda se você quiser tirar, né, fazer as nossas classes, que vai começar em setembro, nós vamos estar explicando tudo isso com detalhes também. E, então, tem o direito de processo legal, tem o BSA, que é a audiência, e tem a opinião consultiva. Então, você pode entrar em contato com o BSA e pedir para que eles interpretem a lei
para você, ou se não, o BSA, né, tem a audiência, a qual é o uso de um advogado. Os pais podem ir sem advogado? Podem, mas é um processo onde que os advogados, eles têm é o local deles, então existe um processo, né? Tem vários passos, várias regras, onde é o âmbito natural deles. E para os pais, por não conhecerem esse processo tão litigioso, né, tão específico, é onde que existe uma chance menor de ganhar o caso se não estiver representado por um advogado. Ok, gente? Eu acho que eu cheguei no último, né? Eu pediria para que você possa responder, né, a nossa avaliação, aonde que nós pedimos, né? Nós precisamos dessas avaliações, não só para avaliar a metodologia ou da maneira que eu fiz a apresentação, mas também as informações nesses slides e outros temas que você queira ouvir, né? Aqui seria a oportunidade para que você possa fazer as suas perguntas e nós estamos em vários locais, tá? Então tem no Facebook, tem na mídia social, tem no WhatsApp, tem no YouTube, né? Nós temos vários grupos no mês de maio, no mês de junho, e tem o programa de liderança para os pais em português, começando em setembro, dia 22 de setembro de 2022. Se você quiser mais informações, por favor, sinta-se à vontade. O meu e-mail é aleal,